Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional. Não podemos falhar nenhum dia, então se você está aqui agora, compartilhe essa live com alguém que você ama e vamos estudar a palavra de Deus. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Se estiver escutando, faz um ok para mim. Então hoje, deixa eu só confirmar aqui para não fazer besteira. É possível ir além. Boa noite, Billy. Seja bem-vindo. José Carlos, seja bem-vindo. Manda um abração aí pro João. Estou esperando ele aqui. É impossível ir além. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com a tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. 2 Coríntios 3:7. Deus deseja gerar transformação na vida de seus filhos. Não fomos criados para uma vida distante do Pai, mas de proximidade e intimidade com Ele. Isso fica claro pelas páginas da Bíblia, onde percebemos que os homens e as mulheres que Deus tanto usou para que seus propósitos se cumprissem na terra eram pessoas de muita intimidade com Ele. Luzinete, boa noite. Deus anseia por transbordar na sua vida, gerando transformação ao seu redor. Sua jornada terrena não se reduz a simplesmente acumular cada vez mais para receber, celebrar e repartir. Ele deseja usá-lo de maneira gloriosa, mas isso requer compreensão da palavra e alinhamento aos propósitos divinos. Moisés, por exemplo, nos ensina muito por meio da sua vida. Ele regularmente buscava a presença de Deus, cultivando um relacionamento de muita proximidade. Para vivermos uma vida acima da média, é necessário mudar nossos hábitos. Boa noite, Fernanda. Olha só, vou até grifar aqui. Para vivermos uma vida acima da média, é necessário mudar os nossos hábitos. Não há como viver o melhor de Deus se não o buscarmos de todo o coração. Há uma vida completamente transformada para nós. Porém, nossa entrega ao Pai deve ser total. E essa é uma característica que é facilmente percebida em grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. Hoje, convido você a ir mais profundamente em seu relacionamento com o Pai. Ele deseja curar, capacitar, empoderar você em direção ao novo. Coloque Deus no centro da sua vida e permita que a intimidade com Ele abra portas e leve a lugares que você jamais imaginou chegar.
Então ele diz aqui, ó, para vivermos uma vida acima da média, é necessário mudar nossos hábitos. E você está vivendo aí uma vida mediana. Pati, boa noite. Está vivendo uma vida mediana? Ah, Luciano, isso é erro. Por que isso é ruim? Isso é ruim porque se fosse uma vida mediana baseada numa maioria que buscasse ao Senhor, ou que buscasse crescer, aí você poderia dizer, não, eu estou na vida mediana e está top. Só que o que acontece quando a gente diz, você está levando uma vida mediana, isso é ruim. Por quê? Porque a média é tirada pela grande maioria. Pela grande maioria que está vivendo no automático. Então a grande maioria não está com intimidade com Deus. A grande maioria está jogando sua vida fora. A grande maioria está nas redes sociais só olhando a vida dos outros. A grande maioria está assistindo televisão, lixo. Então você pega a grande maioria, junta-se a ela e você diz, não, eu estou na vida mediana. Então sua vida está um lixo. Porque se a maioria está no lixo e você tira a sua média, pode ser lá em cima, mas você está rodeado de pessoas que não querem crescer, aí a sua média vai lá para baixo. Entendeu? Então ele quer te curar, ele quer te capacitar, ele quer te empoderar. Só que você precisa querer. Ele já quer, você precisa querer. Agir. A transformação de Deus em nossa vida ocorre de acordo com o nível de nossa entrega, é o que eu acabei de falar. A transformação de Deus em nossa vida ocorre de acordo com o nível da nossa entrega. A nossa entrega é a semente no reino. A sua entrega é a semente. Quanto mais você se entrega, é como se você estivesse lançando muitas sementes. E a colheita com muitas sementes é o quê? 10, 100 vezes mais. A palavra-chave de hoje é intimidade. E a leitura Gênesis 13. Vamos lá. Desavença entre Abrão e Ló. Ainda não era Abraão, tá? Era Abrão. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para Nequebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Isso aqui mais uma prova para quebrar a narrativa de que a gente tem que ser pobre. Que a gente tem que ser pobre. Os personagens bíblicos, eles eram na sua grande maioria, ricos. Tá? Riqueza não é pecado. Ele partiu de Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, ou seja, Ló também era rico. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Olha só, não cabia. Os dois não cabiam na mesma terra, de tão ricos que eram. De tantos bens, tanto gado, tanta coisa, tantas posses. Não cabiam os dois na mesma terra. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e Ló. Nessa época, os cananeus
e os fariseus, não era fariseus não, aqui era fariseus, habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Olha que sabedoria, né? Isso é sabedoria. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Olha onde Ló foi se abrigar, né? Foi se meter. Boa noite, Silvana, Billy, Bia. A promessa de Deus a Abrão. Ainda estamos no 13, tá? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. E aqui eu vou grifar, porque eu grifo toda... Onde é que está? Toda parte onde está a promessa de Deus. E como é promessa, vou fazer a leitura novamente, tá? Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló... De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Promessa. E como a gente não pode deixar de fechar, Provérbios 17. Provérbios 17. João, seja bem-vindo. Norma, seja bem-vinda.
E você que está chegando aqui agora, ou que vai passar depois, acompanhando todos os dias Provérbios Devocional com a gente, não se esquece que no próximo, se esse vídeo já for, né, se for visto depois, mas se for visto a tempo, no próximo dia 25 de janeiro, no Centro de Eventos Recife, vai ter a segunda imersão Master Salto. Se você quiser participar, comenta aqui eu quero, ou vai lá no direct e comenta eu quero, que eu mando o link para você do site, tá bom? Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Isso aqui eu vivi quando criança, né? Quando criança, exatamente isso. Eu preferia a paz do que estar sendo bem servido, né? O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus, o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos, e os pais são o orgulho para seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que sem açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Caramba! Isso aqui vai acontecer em breve, hein? Vou até grifar, ó. Hoje é 17 e faltam 3 dias, né? Faltam 3 dias. O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Absorver o ímpio, aqui não, aqui eu já vi. Isso aqui é top, né? Isso aí aconteceu no Brasil. E presta atenção como tem política em tudo, né? Até aqui. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Vamos de novo? Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo.
Quem ama a discussão ama o pecado. Quem destrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno, para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho do tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que deu à luz. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido de falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento, né? Então é melhor ficar calado do que você ser confundido com um tolo, né? Então a gente fez aí a leitura de Provérbios. Gênesis 13 e o devocional. É possível ir além. É possível você quebrar, Henrique, boa noite, quebrar essas amarras. É possível você deixar de acreditar no que dizem de você. É só você acreditar unicamente no que Deus disse de você. Tá? Eu até pensei, vou fazer uma identidade, pegar aqui o modelo de identidade e colocar lá, Gênesis 26. Quem é você? Você puxa a identidade. Vou pegar essa identidade e fazer. Tá bom? Então, a gente cumpriu essa tarefa muito tarde, né? Bastante tarde. Mas o importante é fazer. Estamos hoje sem técnica de novo. E a próxima live, daqui a 5 minutinhos, a gente vai para mais uma lei do livro Diário do CEO, que eu nem imagino qual é. Eu descubro aqui na live com vocês. Então a minha surpresa, a minha empolgação com a lei, o aprendizado é igual a quem está aí do outro lado. Porque eu não faço ideia de qual é a lei. Eu não li o livro ainda, eu estou lendo junto. Tá bom? Quem passou aqui, que é lá da mentoria, tá? Avisa lá para me ajudar na pontuação, né? Avisa aí o Billy para deixar. E todo mundo que passou aqui. Ok? Forte abraço, boa noite, tamo junto.